Olá, hoje nós vamos fazer um movimento diferente. Nós vamos entrevistar o seu João Antônio Esperidião, então nós vamos nos deslocar até o Alto de São Benedito, aqui mesmo em Uberaba, e vamos até a residência dele. João Esperidião foi líder sindical, foi barbeiro, vereador, líder do prefeito na Câmara Municipal, funcionário público do Poder Legislativo e pode ser considerado um patrimônio imaterial. É um guardião da memória de Uberaba. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje gravando com João Antônio Esperidião, que carinhosamente eu chamo de meu pai mineiro. O senhor fez parte do universo do Poder Legislativo por cerca de 41 anos e por decisão própria decidiu se afastar das suas atividades em 2010. Mas sempre teve muito respeito pelo Poder Legislativo e sempre ensinou isso para todos os funcionários. Sempre foi assim na sua vida durante a Câmara Municipal? Sempre. Mas eu queria aproveitar esse momento para render uma homenagem a uma pessoa que eu conheci aqui em Uberaba e que eu respeito demais a memória dele, que é o senhor Ovídio, seu pai, goiano. Agora, quanto ao Poder Legislativo, é o poder mais forte que nós temos. É a vontade soberana do povo. Há quem diga que o voto secreto é errado. Eu acho que o voto secreto é muito certo. Foi uma conquista do povo, custou muito tempo para se alcançar. E quanto à vontade do povo, a gente não pode discutir. Se o povo quer alguma coisa, é melhor ficar com o povo e esquecer as outras coisas. Agora, o Poder Legislativo corrompe também, porque às vezes o sujeito esquece que ele está ali a mando de uma coletividade e começa a trabalhar em prol dele mesmo. Aí é que as coisas não dão certo. Mas quando se a gente tira a carapuça do cidadão comum e veste a do plutocrata, não dá certo. Então, só pode um poder legislativo ser forte se emana de fato a vontade da coletividade. A individualidade no legislativo não pode existir. E muito menos o culto à personalidade também. O culto à personalidade corrompe o homem. No começo, ele acha muito bom. Tem uma passagem lá na Câmara que eu não quero deixar de lembrar. Duas passagens. Nós tivemos um governo de 2 anos, muito violento, em que a vontade dos meus pares se sobrepunha à minha prosa. Isso foi na década de 70, quando você foi vereador? 71 e 72. E eu estava sendo massacrado pelo Álvaro Diniz de Deus, um dos oradores melhores que eu vi na Câmara em todos os tempos. Aí eu falei, eu estou perdido. Falei para ele, embora diametralmente pensando oposto a Vossa Excelência, defendo até a minha morte seu direito de assim se pronunciar. Aí no corredor ele falou, seu desgraçado, você me jantou ali dentro. Falei, mas você estava me comendo vivo, hein? Porque era fácil, esse assalto que está aqui, eu fui insultado por isso aqui, que vocês não fazem a ideia. Eu não podia andar de ônibus, que precisava de 80 que era bloqueiro, sabe? Mas tinha bloqueiro, esse queria fazer o assalto, o Luiz Neto acabou fazendo. E eu tinha um vizinho ali embaixo, que era o Leôncio. O Leôncio falou, você aguenta as pontas lá que eu aguento aqui. Eu falei, então não vai passar asfalto lá não. O Leôncio morre e vacila. Teve um assédio em cima de mim uma noite, na penúltima reunião da Câmara. Eu falei, eu vou morrer hoje. Não dormi um minuto aquela noite. Chovia a parte de todo canto. Para me obrigar a falar, quem não deixava fazer o asfalto era eu. Aí quando foi mais ou menos 1h30 da manhã, eu caí a crista, não teve mais jeito. E eu fiz o que eles queriam. Falei que era eu.
piorou, Ivacílio. Eu não dormi um minuto aquela noite, senhor. Isso era o legislativo. Agora, a outra passagem é do homem que está meio... E eu continuo sendo dele, sabe? Por uma razão de conivência com as origens. Ele era torneiro e eu barbeiro. Mas ele era um tribuno terrível. Ele enrolou o mundo inteiro, você sabe disso. Presidente Lula, hein? Aí, ali na escada, o Aldo falou assim, vai atender aquele barbudo lá. O barbudo era eu. Quando ele estava visitando Uberaba? É. Aí eu falei, o senhor acredita que o trabalhador chega no poder? Ele, sem pestanejar, falou para mim, podemos cortar algumas flores, mas não podemos impedir a chegada da primavera. Chegou à presidência da República, né? Chegou. Quando você foi líder do prefeito Arnaldo Rosa Prata, quando você foi vereador na década de 70, tem alguma lembrança boa, marcante também, algum registro da sua liderança? Muita lembrança. Foi um governo muito atuante e muito honesto, podemos dizer assim, né? Aí chegou, eu tinha mania de título de cidadania, e aí dei um punhado de título de cidadania, alguns muito elevados, sabe? Dei para o João Avelange, dei para 3 oficiais de marinha, Capitão Januário, Gustavo Adolfo Engel e um chamava, tinha um terceiro. E sumiram o currículo. E eu tive que fazer aquilo tudo de improviso. O João Avelange era o presidente da FIFA, né? Ele veio a Uberaba receber o título? Ele veio e quando nós inauguramos o Uberabão, aí eu falei, eu vou dar uma galega aqui por cima dele. Falei, Jean-Marie Fostengo de Froid de Avelange. Ou simplesmente João Avelange, como nós gostamos de tratá-lo. E eu estava indo na pequenina Amoroso Costa buscando luzes para saudá-lo. E lá eu vi Brasil campeão do mundo, João Avelange herói, num cilindro da bicicleta. Não tinha nada disso. Mas eu criei mais, né? E correu uma lágrima nos olhos dele. Aí foi fácil para mim, porque eu tinha minha classe lá no meio, né? A classe minha batia a palma, os outros batiam também, né? E eu era louco por um aplauso. Até hoje, eu não te contei a passagem minha, que eu não vou contar aqui, não. Aqui me envaideceu, senhor. Mas teve um momento também que teve um político que te chamou para esquentar a Praça Rui Barbosa. Chegou, durante um comício, você era um bom orador. Era antevéspera da eleição, tinha no nosso comício a dona Marta, dona Abigail, mulher do Dr. Zé Walter Miranda, a Helena, mulher do Dr. Randolfo Borges, e tinha uma outra senhora. A dona, estava chovendo, Ivacílio, viu uma neblina, liluia, não dava sossego, senhor. E o Mário Palmeiro tinha mandado vir uma atriz, uma cantora, lá na Presidente Vargas. Aí a dona Abigail chegou para mim e falou assim, João, você tem 15 minutos para esquentar essa praça. Porque o Mário Palmeira era um candidato adversário daquele que você estava na Praça Barbosa. Era adversário nosso. E Vacília, eu lembrei, naquela hora, porque eu ia lá só para abanar bandeirinha quando os políticos chegavam, quando era menino. Aí eu pensava assim, um dia eu vou falar nessa praça. Mas nunca falei isso para ninguém, porque também se eu falasse, só está ficando doido mesmo, né? Aí chegou esse dia, Vacília. Falei, matou a coruja na toca, sabe? E eu esquentei essa praça. O povo saía do comício e veio para o nosso. As últimas palavras minhas, eu não parava de falar. Uma vez na Praça da Badia, no comício da Vitória, nós fizemos na praça. Da Vitória de quem? Do Dr. Arnaldo.
que era um orador terrível também. Eu falava logo imediato a ele, sabe? Aí o sujeito chegou e falou, você vai falar antes do João? Aí ele falou assim, pior vai ser o Homero que vai falar depois dele. E eu era respeitado, Evaci. E não deixava andar a cavalo em mim, não. Eu fui um líder, modéstia à parte, atuante, sabe? Eu vestia a camisa e acabou. Eu era desse jeito. E acostumado com luta de sindicato, não calava fácil, não. Me apartear era a coisa mais difícil do mundo, senhor. Não aparteava. Porque você não sentia a palavra, né? O Edinho, uma vez, da Marieta, Edson Quirino Souza, pegou e falou assim, Vossa Excelência, fala tanto do prefeito, mas quem foi tomar um chá gelado hoje no gabinete do prefeito, falei, bom, agora eu vou botinar os dois, né? Porque o prefeito não podia trazer um opositor a mim, que fazia guerra a mim, e levar ele para o gabinete para tomar chá gelado, né? Eu fiquei calado. Aí, na hora que foi para mim falar, na outra sessão, eu arrasei com ele. Falei, Vossa Excelência é o mesmo homem que toma chá gelado no gabinete do prefeito e depois vem dizer mentira aqui nesse plenário. Por isso eu me recuso a responder. O crioulo sumiu e vacila. Foi um caso igualzinho, eu fiz com ele igualzinho o João Henrique fez com um baiano lá, que era um orador terrível que tinha na Bahia. Eu não lembro o nome dele agora, e João Henrique era o deputado daqui, dessa região. E o Otávio Mangabeira caiu na bobagem de agachar e beijar a mão do Eisenhower. João Henrique pediu a palavra, beija-se a mão do sacerdote como representante de Cristo. Beija-se a mão da mulher como representante da continuidade da nacionalidade. Mas nunca se beija a mão de um homem, de uma potência que nos enxovalha e nos azorraga. O Mangabeira não abriu a boca mais nunca na Câmara. Vocês tinham esses discursos, as divergências acirradas, mas ficava dentro do plenário, né? Quando saía ali, era outra convivência? Era outra convivência. Eu como Álvaro, quando eu ia dar os títulos de cidadania, eu falava, meu, pode deixar comigo. Era um negócio que era por cédula. Aí ele falava, eles gritavam, eu votei contra. Se você quiser, eu falo para a família do homenageado que você não votou. E o Álvaro me ajudava, você acredita? Mas era um companheirão, Álvaro. Depois que terminou o seu tempo de vereança, o senhor continuou na Câmara Municipal como funcionário, foi chefe do patrimônio, oficial de portaria, né? Você quer ver um outro, que eu tenho uma passagem engraçada dele? O professor Piller. O professor Piller Munir era um bago ensaboado, Munir Dib. Eu venho sempre tive sobrinho dele aqui na padaria onde eu vou comprar pão. E chegou lá um Munir, me vestiu de anjo. Você vai dar um título que é muito bom para você. Você vai dar, eu está pronto aqui, da Dona Eunice e o professor Piller. E eu embarquei na canoa. Mas que dor de cabeça que eu tive, senhor. O Álvaro pegou, ele tinha levado um livrão. Você lembra? Você não pegou uns livrões que tinha na Câmara? Nenhum de vocês lembra. De atas? Aqueles livros de capa preta, de atas? Uns grossos mesmo. Me lembro. Grosso ou grosso, né? O Álvaro falou, você vai lá e busca o livro. Chovendo, senhor. Ah, mas Álvaro, está chovendo, você não é de açúcar, pode ir. Aí a dona Eunice falou, mas o Piller precisava fazer mais uma pesquisa. Eu falei, dona Eunice, eu não sei se ele vai fazer pesquisa, mas que o doutor Álvaro mandou buscar o livro, mandou. Eram as coisas que passavam e eu tive que levar o livro nas costas. Nessa época o doutor Álvaro era o presidente, né? Era o presidente. Da Câmara. Você conviveu com muitos presidentes. E ele fazia umas coisas engraçadas. Calixto uma vez fez uma indicação para ele, que ele era louco com Ponte Alta, né?
Calixto estava pedindo até linha de metrô lá para Ponte Alta. E ele assinava. Um dia, o professor Bernardes era secretário, né? Um cheque de 200 contos com a assinatura dele. Seu João, eu não assinei isso, foi o professor. Aqui acontecem essas coisas. Mas ele fazia, você podia assinar assim, na mesma hora ele fazia igualzinho. E assinou o cheque, o Henrique foi lá e pegou os 200 contos que ele queria mesmo, né? E teve alguma convivência assim com o presidente que chamou muita atenção, foi muito marcante, todos esses aí, você passou por vários mesmo. Ué, mas... Algum assim que te deixou muita alegria ou alguma tristeza? O melhor presidente que eu servi lá, o primeiro foi o Sérgio Marcos. E inclusive um cartão de prata que foi dado para o Calixto, quem redigiu fui eu. E o outro presidente também, que era muito amigo, era o Mário Guimarães. Que o filho dele foi assassinado lá em Belo Horizonte, puseram uma pedra em cima, os grandes mistérios. Esse João Henrique era um nome tão terrível, Vacílio. Os dois criminosos eram afilhados do João Henrique. João Henrique Sampaio Vieira da Silva, né? E o pai, aí ele mandou prender os dois. Falou o delegado, só solta quando eu quiser. Falei, mas doutor, isso vai ficar assim? Falei, não será o primeiro, nem o primeiro crime que vai ficar impune. E você acredita que a mulher chegou, ele estava lá, ele tinha uma velhacaria de fazer assim, como se não estivesse enxergando. E a mulher na rua Silva Jardim, que ele morava ali. Ali naquela rua também ficou um investigador famoso daqui, Penido. Pelotas mandou matar. Também era matador. Aí chegou, Vacília. Chegou no delegado e falou, eu quero os dois presos. Mas doutor, estou te falando que eu quero os dois presos. Vem chegando, não posso falar os nomes, né? O coronel mandou falar pro coronel ali para PQP, senhor. Homem é esse aqui, ó, que é meu amigo. Estou saindo da cadeia pela mão dele. A cadeia era ali, onde é que hoje é a escola de medicina. Onde meu irmão esteve preso lá um tempo também. Isso é a vida, senhor. Eu fico pensando. E isso fica feito um cinema dentro da minha cabeça, mesmo com um videotape. Ô Luiz Cláudio, eu sei, desde o dia que eu entrei na Câmara até os dias atuais, você acredita? E a Câmara tem uma sala, né, que é com o seu nome, que aliás ao lado do Salão Nobre. O doutor Dutra que insistiu em pôr o nome. Que é o vereador Luiz Dutra, né? Não sei quem foi, eu cheguei lá um dia, naquela saleta que tinha ali, não sei se ainda tem, onde eles faziam, na entrada ali da Manuel Borges, tinha uma saleta ali, eu vi a placa jogada no chão. Alguém arrancou de lá, sabe? Aí eu queixei para ele, falei, ó, doutor Dutra, a placa está jogada no chão. Eu mandou fazer outra, pôs lá, não sei se está lá até hoje. Está. E tem gente que vem... Eu escrevi a coisa, doutor Sérgio, que ele... Um dia chegou, eu fiz uma crônica do Chico Xavier, veio um homem de Tocantins, leu, falou, o senhor me dá uma cópia? Falei, o senhor vai me honrar de levar a cópia. Levou, está lá em Tocantins. Por vários anos lá você escrevia as crônicas diariamente. A história não custa, vale. Entregar para os vereadores, para os funcionários, cada mesa. Tinha também uma pessoa de Nova Ponte, tinha vários aqui de Beraba que iam lá para buscar aquelas coisas. E nós fizemos uma coletânea de trabalho. Tinha um ele vinha de lá e buscava. Ele foi candidato a vereador. Não é Big não que ele chama. Ele foi candidato. E tinha o
aquele do jornal também, como é que chamava? Qual jornal? Um grandalhão careca. Luiz. É Luiz? Do Jornal Jumbi. É. O nome dele. É Luiz. Luiz do Jornal Jumbi. Alto. Jumbinha do Jumbim. É. Eu escrevi um texto dele um dia. Ele falou: ninguém nunca escreveu isso assim para mim. Eu falei: mas o senhor tem um amigo aqui. E Vacira, a vida é tão engraçada, senhor. Dos meus tempos, posso lembrar uma passagem do meu tempo de barbeiro? Mas me conta primeiro, fala um pouco de alguns idiomas, de espanhol, de francês, toca instrumentos. Vocês se consideram autodidata? Escreve muito bem, lê bastante? Isso eu leio muito até hoje. Talvez seja a minha marida fala assim: o que você ganha com isso? Acontece que eu sou de uma escola de um homem chamado Santino Gomes de Matos. Ele falava: o saber que a gente tem não é nosso, é para entregar para quem precisa. Eu fui amigo do Raul, fui amigo do Quintiliano Jardim, Santino Gomes de Matos. Quando eu entrei, o Dr. Lúcio Flojon, que o Dr. Lúcio era amigo dos meus irmãos. Edson Prata. Dr. Edson Prata, uma vez, Vacira, estava lá no banco, Dr. Edson Prata, o Dan, que era o gerente, e o Dr. Celeste e eu. O Dr. Edson Prata me fez um elogio que eu não pedi. Eu votei nesse homem aqui porque minha mulher estava na campanha e pediu para mim votar nele. Foi meu eleitor, Dr. Edson Prata. Minha vida era assim. Você se aposentou há poucos anos, deixou a Câmara sem saudade lá? Vacira, se eu falar que não tem, eu estou mentindo. Porque sabe o que me acontece? Eu estava acostumado ao convívio de umas 170 pessoas. Hoje a solidão não tem castigo pior, senhor. Ainda minha marida, quando eu começo a falar, fala: cala a boca, você já conversou demais. E ali eu tinha um convívio muito bom. No meio dos empregados, lá dos funcionários, eu era muito bem recebido, senhor. Eu lembro de uma passagem terrível. Agora parece que vai resolver. Você lembra de um concurso que houve lá, que eles queriam que as faxineiras soubessem a equação matemática? E o Jesus achou muito certo. Falei: Jesus, para limpar chão não precisa de equação matemática, não. Limpar chão precisa saber limpar chão, puxar a vassoura, pegar o esfregão, limpar os cantos. Isso é que é preciso. Aquele foi outra vítima. Aquele foi uma vítima que perdeu agora a eleição. Você começou no ofício barbeiro muito novo, né? Adolescente, ficou por muitos anos, foi líder sindical, encontrou, inclusive... Então eu vou te contar uma coisa. Amanhã é aniversário do dia que eu entrei a primeira vez no salão barbeiro. Que ano foi? Em 1933. E Vacira, eu lembro direitinho como meu pai morreu e a hora que ele morreu. Mas você entrou no salão de barbeiro, foi uma escolha sua ou foi... Do meu irmão, eles me mandavam, né? Eu era para falar japonês, o Kazu era o fotógrafo, estava me ensinando a falar japonês. E eu gostava de experimentar, sabe? Um dia chegou um japonês, eu falei: konnichiwa. Ele gastou a cabeça mate e falei: ah, então vale. Outra vez, eu estava lá na ilha de Marajó. Você imagina, eu enrolava a língua em espanhol, enrolava a língua em francês e enrolava um pouco de japonês. Eu conto em japonês até 10, velho. Itini, Sanshi, Goroku, Hiti, Hachi, Kojo. E aí é mais fácil aprender japonês do que português, sabe? Mas na sua militância ali de barbeiro, você também teve alguns encontros, por exemplo, com Tancredo Neves, né? Mas o salão onde eu trabalhei, onde eu aprendi o ofício,
só tinha sírios, portugueses, alemães e espanhóis. O patrão era o pai dele era espanhol e a mãe calabresa. Calabresa é a coisa mais difícil que tem de falar. Ela conversava com Rigoletto Martini, esse que fez a Marcha do Uberaba. E eu entendia, mas não sabia falar. Mas italiano eu sabia pescar muito. Eu me lembro de uma frase que o meu patrão chegou lá: bisogna di un ragazzo che sa far bene la barba. E falava também: uma barba bem ensabonada, menos a barba fata. Uma barba bem ensaboada, meia barba fata. Isso tudo fica... Eu, um menino de 14 anos, eles tinham o prazer de me ensinar. Tinha um que chamava Salgado, esse que mais me ensinava o espanhol. O outro que me ensinava também, Atílio Benetti. E tinha acho que é bisavô da Raquel, que ela trabalhava com cacheta, aquele ensinava também. Aquela sabe, passagem dele eu lembro até hoje, Luiz Cláudio. O Atílio, muito bêbado, era 2 pinguços, sabe? O Atílio falou: mosquito, Moreno, ó o mosquito no copo. Ele olhou o copo e falou: conho, encolhe as patas que vais passar no túnel escuro. E meteu a pinga com o mosquito para dentro. Isso era a vida, Vacília. Mas como foi o seu encontro com Tancredo Neves, na época o Tancredo Neves foi lá em São João del Rei. Ele puxou cadeira para me sentar, senhor. Como é que foi? Você estava lá em algum congresso? Estava num congresso lá. Eu não perdi o congresso. Eu conheci uma moça que entrou para a cama, ela ia em congresso lá no Ceará também, sabe? Ele puxou a cadeira para você sentar? Como é que foi? Liguei para ele, não. Tempos depois ele me escreveu um cartão. Prezado amigo João Antônio Espiridião. Eu tenho um cartão aí até hoje. Era um orador, senhor. Eu estava lá em São João del Rei, fui representando o sindicato daqui. O Ovídio falou: João, sobe lá e fala em nome do sindicato. Qual Ovídio? Ovídio Fernandes? Vito. E eu vi isso, o Tancredo falando, o João Goulart também. João Goulart e eu, o doutor Zé Rezende, almoçamos com ele lá no hotel de Ouro Preto. E ele falava, falei: gente, como é que esse povo fala bem assim, senhor? De repente, era uma mesa de madeira, caiu, era uma pinga brava que estava bebendo. Desse jeito eu falava também, ué. Você viveu muitas experiências nesse cenário político. Como é que você analisa esse atual agora, esses jovens que estão chegando, essa geração? Como é que você quer ver outra passagem que eu lembro também ali da praça, um comício que houve do Palmério, veio aqui um orador que era... Ele tinha passado aquele tempo para o PTB. Ele tinha sido advogado das multinacionais e passou para o PTB e vestiu a camisa de brasileiro, né? E ele quis falar, o Palmério fez assim, ele não falou. Aí de repente o Palmério fez assim com a cabeça e ele foi falar. E eu estava lá em cima do caminhão. Lembro de uma passagem, Vacília, do Valadares, que nós fomos injustos com ele. O Valadares veio em Uberaba, falou: Uberaba há de ter água, nem que seja tirada da rocha. Isso eu nunca esqueci. E você acredita que esse homem chegou no aeroporto? Sabe quem o trouxe para o centro da cidade? Dr. Walter Ferreira Prado. Largaram o homem lá no aeroporto a pé. E o Dr. Walter que trouxe ele. E você sabe como é que começou o porrete em cima do Uberaba? Não sabe. O doutor Arnaldo fez uma festa, era para haver uma concentração muito grande para o Rondon Pacheco. E Vacília, não sei quem foi até hoje. Rondon abriu aquela porta do Salão Nobre,
quando olhou a porta, nenhum chofer não estava lá, Evacília. Um cemitério. A banda de música não veio, não tocou em nacional. Aí ele hasteou a bandeira, sobrou uma bandeira para mim e outra para o doutor Arnaldo. E esse dia o João Henrique estava lá também. Ele falava toda hora para mim, os visitantes, quando é que vão chegar? Eu falei, eu sei lá de visitante, João. Evacília, quando esse Rondon Pacheco chegou em Belo Horizonte, começou a evolução de Uberlândia. Uma distância de 100 quilômetros não pode ter 2 batalhões. Ele deu um batalhão da polícia para Uberlândia e deu um do exército também, que tem até hoje. Fez uma estrada ligando Araxá a Uberlândia. Fez uma ligando Uberlândia a Montes Claros. Levou a fábrica de cigarros Souza Cruz para lá, levou a Coca-Cola, uma fábrica de mala que tinha aqui, que era do pai do Magnini, ele comprou e levou para lá, uma fábrica de soro. Ele foi aglomerando fonte de renda. Aí eu perguntei para o Calixto, falei, Calixto, como é que foi esse progresso do Uberlândia? Ele falou, você é um nego muito burro. Quem é que nega dinheiro para soldado? Pode faltar dinheiro para todo mundo, menos para soldado. Então, o que você tem para ensinar para esses políticos de Uberaba agora da atualidade? E tem muitos jovens aí na política, querendo entrar na política. Tirar o casaco da vaidade, tirar o casaco do egocentrismo e deixar daquela série de frases, você sabe com quem você está falando, isso não existe em política. Segundo, cortejar a oposição ao máximo. A melhor forma de governar é ouvir a oposição. Que eles façam aquilo que eu queria que fizesse. Você entendeu? Então é muito melhor eu deixar na mão do Luiz uma coisa que eu queria fazer, ele mandar eu fazer. Que aí eu tiro meu pé do buraco. É aquele célebre frase do Daltro, que é outro saudoso também, né? Ele falava, nós temos a letra, a treta, a mutreta, a retreta e o canga-macaco. Quando você não tem jeito da letra, você lança a mão da mutreta. A mutreta não deu certo, você dança da retreta. Aí no último você lança o canga-macaco. Aí a Faesa estava falando, que negócio é esse de canga-macaco? Foi a rasteira que dá no adversário. Esse é o canga-macaco. É o que o Dalton sabia fazer muito bem. Nós tivemos escândalos maravilhosos ali dentro da Evacília, que a gente fica pensando, mas não é possível, eu não vivi isso. Mas, senhora, agora, eu sempre votei com o PT, mas eu nunca vi uma carne de pessoa para você trabalhar igual petista, senhor. Aquelas noites chuvosas, Evacília, e eu estava numa tanga danada precisando do emprego, eles entravam no carro, ia tudo embora e me largavam na chuva. Eu tinha que vir até aqui em casa a pé. Pagar o carro com o quê? Agora, deixa eu te perguntar sobre... Você construiu uma família, casado com dona Silveira Esperidião, tem seus filhos, netos, bisnetos, muito respeitado aqui em Uberaba por sua memória. Você se sente um homem realizado? Se sente um homem feliz? Eu não sinto muito feliz, porque eu não sei viver sem meus filhos. Não sei viver sem eles. E eu choro até hoje. E eles, graças a Deus, estão bem. Um professor da escola de medicina lá em Niterói, aposentou agora, para você ver esse mundo, hein? Ele fez 72 anos, dia 18 de abril. Ele era do dia 18 de abril, o Getúlio do dia 19 e o Hitler do dia
20 de abril, era o trido, sabe? Agora, minha filha é da Fundação Educacional de Brasília, e a outra filha que é secretária bilíngue. O Marco Antônio fala inglês, o João Antônio engenheiro, o Marco Antônio fala francês, inglês, a Glória Regina acho que sapeca um pouco de espanhol. O Marco Antônio fala espanhol também. A Célia Regina, mas não gosta de falar, é diferente de mim. Uma vez eu estava lá em Marajó e tinha uma francesinha lá, porque estava cheio de gente, cientistas que eles iam lá periodicamente explorar os minérios que tem lá. Depois eu vou te contar um minério que tem lá no norte, onde o doutor Antônio Ronaldo tem fazenda. Aí eu cheguei perto da francesinha e falei, como s'appelle-vous? Ela espantou e falou, Isabelle. Falou, Sacer, não, uma cozinha. Como é que você chama? Ela falou, Isabel. E perguntei, é sua irmã? Não, minha prima. Aí a dona Silvia chegou e falou, você para de ser exibido desse jeito? Seus filhos sabem falar e não ficam exibindo igual você. Aí eu não conversei mais com a francesa, sabe? Nós temos muito assunto para conversar com o João Esperidião, nós voltaremos em outra oportunidade. Queremos agradecer demais por ter nos recebido aqui, a equipe do programa Movimento, ter recebido aqui na sua residência e conversado conosco. E eu agradeço muito, Luiz, doutor Sérgio, Luiz Cláudio. Vocês podem ter certeza. Esse coração de marca-passo aqui sempre estará voltado para vocês. Após a nossa entrevista com o João Antônio Esperidião, que realmente é uma memória viva de Uberaba, nós retornamos ao estúdio para encerrar o programa Movimento. Muito obrigada por sua audiência e até breve.